Bom, pessoal, vou gravar o restinho da aula que a gente acabou de fazer, que é a de hoje, tá? Que faltou bem pouquinho, então ela vai gravada para vocês aí, tá bom? Só um instante só para a gente compartilhar. Então, é a última parte que a gente tem, né, de aves, e a gente já termina, portanto, tá? Só um pouquinho, eu acho que deve estar dando alguma. Vamos ver aqui se vai aumentar ou não. Nossa tela. Epa. Gente, não tá. Deixa eu ver, tá mudando. Vamos ver aqui se. O que que tá dando enrosco aqui, tá? Só um pouquinho. Se aumenta. Tá pipocando. Não sei por quê. Tentar fechar. E vou abrir de novo, tá, gente? Vamos lá. Essa aqui. Compartilhar. Epa, agora foi. Vamos lá, até aparecer essa imagem, tá? Só um instantinho. Prontinho. Então, hoje a gente estava falando, né, sobre o sistema digestório, né? Falamos sobre o sistema circulatório, respiratório também, tá? Falamos sobre o sistema fonador, sistema excretor, o sistema nervoso, tá? Sobre reprodução e comportamento social, né? Então, como são utilizadas certas estratégias, reprodução e comportamento social de machos e fêmeas, aí falamos um pouquinho do sistema reprodutor feminino, tá? Falamos com mais ênfase o feminino, né? Que é mais importante, porque é o feminino que produz o ovo, tá? Desculpa. E que, então, a gente precisava mostrar isso aqui para vocês, então, e quais são as etapas de onde o ósseo aqui, né, o ósito aqui, esse ovócito, né, ele vai ganhar, então, as estruturas desse ovo amniótico, então, tá? Depois mostramos aqui um pouquinho, né, como está organizado também esse sistema reprodutor masculino, tá? E falamos, inclusive, que esses animais, a maioria não apresentarão um falo, né? Isso é um órgão reprodutor externo, né? Que se externiza. São poucas as espécies de aves que vão possuir, então, um órgão copulador, tá? No mais, então, somente acoplar, né? Aproximar, então, cloaca com cloaca, para que, então, os espermatozoides possam alcançar, então, a cloaca da fêmea e fazer, então, todo o trajeto até o trato reprodutor feminino das aves, tá? Aqui também deixamos depois bem mais esmiuçado para vocês as regiões, então, que determinam aí o aparelho reprodutor feminino, tá? Para vocês verem. E aqui faltou daqui por diante, então, falar um pouquinho do restante para que a gente feche, então, esse conteúdo de aves, tá? Então, falar um pouco sobre acasalamento, né? E a gente sabe que em mais de 90, uma grande maioria das aves, elas serão monogâmicas, tá? Monogâmicas o quê? Sazonais, isso é, nos momentos, então, de reprodutividade, no período reprodutivo dessas aves, elas vão serem fiéis a um único parceiro, né? Então, eles encontram nesses momentos, são épocas, então, que existem reprodutivas, né?
e que a maioria vai ser monogâmica, então, né? Naquela época, tá, gente? Só naquela sazonalidade, tá? Num outro período, ela pode encontrar um outro parceiro, tá? Alguns destes, né, casais monogâmicos, gente, alguns vão ficar com os companheiros o resto da vida. Esse a gente sabe muito bem que são o caso das araras, né? Alguns papagaios que têm, então, esse tipo de comportamento, então, tá? Uma vez acasalou, isso é para sempre, então, tá? Outros só vão fazer esse tipo de reprodução, né, monogâmica, apenas no momento de reprodução. Em outra reprodução que vier, ele pode escolher um outro parceiro, então, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que falar em relação, né, a esse período reprodutivo também das aves, é que, a partir, então, desse acasalamento, né, vão gerar a prole. E nós temos dois tipos aí de filhotes nascendo das aves, tá? Que é, então, os filhotes que são considerados altriciais, né, ou altricial, e os filhotes que são precoces, tá? Quando a gente fala em precoce, é uma coisa que acontece rápido, então ele é um filhote bem independente, já nasce bastante independente. A gente pensa logo num pintinho, né? Que ele ali acaba de secar as peninhas dele, ele já levanta, já pode caminhar com a mãe, daí poucas horas ele já está ciscando com a mãe, então ele não dá muito trabalho, não. Em compensação, por outro lado, o altricial, gente, ele é muito dependente da mãe e né? Da mãe e do pai, do casal, então, que cuida dele. Então, ele é bastante delicado, é fragilzinho, é muito dependente, fica ali no ninho esperando ser aquecido, esperando ser alimentado, né? Então, ele precisa de cuidados e aí de um cuidado aí, dependendo da espécie, né? Isso pode levar até meses cuidando de um pequeno desse aqui, altricial, tá? Bom, dentro então da reprodução também, a gente fala sobre os sistemas de acasalamento dessas aves, né? Então, a gente já falou que existe a monogamia, tá? Então, dentro dessa monogamia, a maioria das aves, então, né, vai ser apenas um macho e uma fêmea, tá? Então, monogâmicos é um parceiro só, sendo um macho e uma fêmea. Isso vai ser determinado quase que pela grande maioria mesmo. O casal vai cuidar dos filhotes, os filhotes são altriciais, então são aqueles que vão precisar de cuidado, por isso que até precisa então da ajuda do casal, né, e não de apenas um. O casal pode permanecer junto parte da estação reprodutiva, uma estação inteira ou então por toda a vida, tá? Então, se estamos falando de araras, né, e tudo mais, vão ficar cuidando do casal, o casal ficará junto desde que fazem a reprodução, ao terem o filhote, ao cuidar do filhote, e permanece junto para o resto da vida em outras reproduções também. Quando falamos em poligamia, né, então inclui aí mais de um parceiro, né? Então é um macho com várias fêmeas, então, ao qual a gente determina isso, um macho somente, né, cruzando então com várias fêmeas, nós chamamos de poliginia, tá? Que é o gnaikos em grego, que quer dizer fêmea, então, né? Muitas fêmeas, muitas fêmeas. Então, no geral, a fêmea é que cuidará do filhote. Então, além dele, né, ficar com muitas fêmeas,
as fêmeas, nesse caso de poliginia, então, ela que cuidará dos filhotes. Temos também a poliandria. Vários machos, então, cruzam com uma única fêmea. Então, poli, muitos, e andria, andrós, né, de grego, quer dizer macho. Então, aqui, então, predomina uma maior quantidade de machos cruzando com uma única fêmea. Isso, então, no geral, o macho cuidará, então, dos filhotes, tá? Outro tipo de poligamia, nós temos muitos machos, então, cruzando com muitas fêmeas, então. Temos aqui, então, a chamada promiscuidade, né? Então, aqui existe uma possibilidade grande de cruzamentos entre todos eles, então, tá? E esse sistema aqui, gente, é o segundo sistema mais comum, que é em torno de 6%, uma vez que a maioria das aves está aqui, né, entre um macho e uma fêmea, que é a maioria, né? Cerca de 90% a gente falou, né? 90%, aí 6% é esse aqui, e esse restante aqui detém, então, o restante dos 4%. Monogamia, ela é um tipo, então, né, um sistema de acasalamento que ele traz vantagens, né, porque facilita o cuidado parental, não é um único, então, um único ser cuidando de vários filhotinhos ali, então pode ser distribuídos as tarefas, né, fica mais fácil. A fêmea escolhe o macho que apresenta investimento elevado e adequado para o cuidado parental e também defesa do território, é por isso que ela escolhe, né? Um que apresenta, assim, bastante se apresenta saudável, né? Que é exuberante, que é forte, que é disposto. Tudo isso, às vezes, é exibido dentro de algumas espécies, né? Todo um ritual de acasalamento, de dança, né? Para esse macho se mostrar, para ver se a fêmea se encanta com ele, e isso é uma vantagem, então, pelo menos dentro desse sistema de monogamia, onde a divisão é realizada entre os dois parceiros. Outra coisa que temos que comentar também é a respeito de migração, né? Um grupo de animais aí que estabelece a migração dentro do seu meio de vida, né? Ou fugindo de temperaturas extremamente baixas, né? Ou procurando alimentos, ou procurando zonas para reprodução. Então, zona de alimentação, zona de reprodução, tudo é utilizado, então, por meio da migração, tá? Então, normalmente, essas rotas de migração são muito bem estabelecidas, tá? Para o norte ou para o sul, com maior parte das terras, então, tá? Então, normalmente vão voar sobre, né, o continente, tá? E a maioria das aves migra para lá no verão e para o sul no inverno. Aproximadamente 4.000 espécies de aves são migradoras, a maioria procria em latitudes mais ao norte do hemisfério e podem utilizar rotas diferentes entre o outono e o inverno. Fazem rotas, olha lá, deixa eu só tirar daqui para aqui, vocês vejam, tá? Vão fazer rotas rapidamente ou comparadas para alimentação, dependendo, né, do que esse momento de saída, essa viagem vai demandar desses organismos, tá? Então, de repente, são locais longos, longínquos, né? Então, vai necessitar realmente de paradas, e principalmente para reabastecer, né? Migram à noite e alimentam-se durante o dia ou vice-versa, né? Então, eles já têm, dependendo da espécie também, a adequação dessas ações que eles fazem, né? Dessas necessidades, né? Uma vez que pode ficar melhor viajar à noite e
tentar fazer a alimentação de dia ou vice-versa, de repente se alimentam à noite por ser mais seguro, né? Dependendo de onde varia, então, essa migração. Algumas espécies seguem marcos, olha lá, esses marcos podem ser o quê? Rios ou linhas costeiras, né? Então, pensa ali numa cadeia de montanhas, né? Vamos pensar na Cordilheira dos Andes e vamos pensar em tipo andorinhas, né? Vão voar de lá do norte das Américas aqui para o Brasil, né? Aqui para a América do Sul. Então, elas vêm viajando e sabem lá certos locais, certos marcos que existem, né? E, de repente, avistam a cordilheira. Elas sabem, elas conhecem esse local e sabem, então, também que elas estão no caminho correto, tá? Então, tudo isso são locais em que são demarcados, né? E que permeiam, então, essa localização para que elas cheguem, então, nesses locais de migração. Outras voam diretamente em suas rotas sobre grandes extensões de terra. Rotas amplas ou estreitas, dependendo da espécie e da necessidade do alimento, né? Então, normalmente, não são poucas unidades de animais, né? Normalmente são muitos animais que se organizam para fazer, então, essa migração, para fazer essa viagem, uma que, quanto maior o número, eles se sentem mais seguros, não se perdem, tem possibilidade de se aquecer melhor, de escapar uma grande maioria de predadores também, tá? Então, tudo isso é desejado durante esse momento de migração. E quais são os estímulos para a migração? O que é que diz para essa ave que é momento dela migrar, dela sair desse local onde ela está, né? Então, isso vai, lógico, vai dar ali o sinal, a sinalização, as estações do ano. Então, os períodos aí que nós temos, né? Essas estações do ano determinam, então, para essas aves o momento de sair daquele local, tá? Então, dias longos estimulam mudanças fisiológicas também e comportamentais que vão resultar em quê? Crescimento de gônadas, né? Depósito de gordura. Então, tudo isso aqui, gente, é um chamamento, então, realmente para quê? Para que se fazer a reprodução e depósito de gordura, porque precisa de energia esse animal, tanto para dar conta, então, né, desse momento reprodutivo, né, e também até para migração, para a própria migração, que é, né, um déficit muito grande ali, né, que demanda muita energia para esse animal fazer a migração, tá? Isso mudanças aí, né, nesses períodos e dias que se modificam, a gente sabe que dias de inverno é muito diferente de dias de primavera ou de verão, e isso estimula comportamentos, então, né, ainda mais acrescidos de modificações aí de hormonais e tudo mais, né, para o acasalamento e para o cuidado parental. Então, tudo isso aí envolvido, então, para esses estímulos realmente para procurar e se dirigir e fazer a migração. Direção da migração. Então, a gente sabe, né, que eles seguem alguns marcos, né, e muitas vezes eles saem de um local e vão até o outro local, que é onde eles fazem essa rota de migração, tá? Então, a gente falou que existem esses marcos que eles podem seguir, né? Por exemplo, vamos supor que essa divisão seja um rio, e aqui também, então eles sabem que atravessamos um, mas nós temos que atravessar um outro também. Então,
são marcações que eles sabem que eles estão indo para o caminho certo, né? Então, eles vão reconhecer isso e, principalmente, orientação pela visão, é a principal, né? Por isso que as aves têm boa visão e visão colorida, tá? Então, são capazes de enxergar, então, esses marcos, né? Fazem rotas migratórias familiares, que, né, para onde eles já estiveram um dia, e isso é aprendido com as outras aves vão aprendendo também, né? Senso inato de direção, então já nasce com eles também esse senso de direcionamento, né? De sair do norte e para o sul, né? Frio aqui, vai para o calor, né? E vice-versa e tudo mais. Orientação celestial, então, astros ou estrelas que estão no céu, né? Podem ser utilizados como orientação, então. Então, sol durante o dia, estrelas durante a noite, são capazes, né, de fazer com que eles se orientem também através de astros ou estrelas, então, tá? Então, bem legal isso também. Se é de dia, usa o sol, é lógico. Se é à noite, vão utilizar estrelas, né? Já que a gente sabe que existem arranjos de estrelas, e eles, então, também já têm isso de reconhecer. Bússola solar reconhece a hora do dia também. Olha só que interessante, gente, muito legal, né? E campo magnético da Terra é reconhecido pelos pombos, bastante interessante também. Então, eles têm esse direcionamento, os pombos têm através do campo magnético da Terra também. Pessoal, é esse, então, né, o fim do nosso estudo de aves, tá? E aí, na semana que vem, então, a gente inicia falando, então, sobre um outro grupo e entraremos para a gente discutir sobre o grupo mamália aí, tá bom? Então, obrigada a todos, gente. Até a semana que vem.